ação que foi marcada para o dia 30 de dezembro, pelo menos essa é a expectativa, imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que pretende ali colocar frente a frente todos os integrantes do caso do Banco Master. Daniel Vorcaro, o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino Santos, e também o ex-presidente do Banco Estatal de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Ainda nessa acariação, eles devem então se encontrar e, de fato, trazer elementos ali sobre todo esse caso envolvendo o Banco Master, Cíntia. Uma coisa assim, já de pronto, até como foi o Guilherme que falou, eu nunca vi, se alguém já viu, se você que está nos assistindo aí nunca vi o judiciário, de uma forma geral, ter uma atividade nessa época do ano, né? Dia 30 de dezembro. Mas realmente... no recesso, né? Dezembro geralmente já não tem mais nada. O recesso já estaria ali. Depois do dia 19, a gente já não encontra praticamente, a não ser casos de urgência, no plantão e tal. Dizem que até no dia a dia já é difícil encontrar, né? Eu vou me abster. Você já não está mais quase advogando, né? Mas eu ainda tô. Então, acho que eu e o Guilherme aqui, a gente não vai exatamente falar disso. Mas realmente, assim, vamos tirando essa questão, é uma situação importante, né? Agora, com a cariação, vai ser possível ali se verificar, de fato, quem está... A tentativa é essa, né? De se verificar quem está falando a verdade. Houve ou não houve ali uma situação de omissão de dados para que essa liquidação do banco tivesse um aparente crédito que não existe. Então, em termos processuais, é importante. Eu não sei, honestamente, se dia 30 de dezembro isso muda a realidade das coisas. Talvez, eventualmente, medidas cautelares para evitar, vamos dizer assim, algumas atitudes efetivas de mexer no patrimônio, talvez fossem mais eficazes. Não sei se a cariação, neste momento, tem um resultado. Não sei, os meus colegas advogados se acham. É discutível até o Supremo avocar o caso, né? Houve uma estranheza justamente nesse sentido. Ele estava ali nas uma coisa de urgência, assim, agora, puxou, né? Isso foi mediante reclamação, né? O Supremo avocou porque houve uma reclamação, se não me engano, da defesa do Vorcaro. Sim, foi falando que havia possibilidade do envolvimento de autoridades que têm foro privilegiado. Isso justificaria a avocação pelo Supremo. Aí a acariação, só para também não deixar a gente cai no juridiquês às vezes, David, só para não deixar o pessoal perdido, vocal simples. O que é a acariação? A acariação é um procedimento onde o juiz coloca partes que deram depoimento, seja vítima, testemunha, acusado, investigado, porque eles falam coisas contraditórias entre si nos depoimentos e o juiz coloca as pessoas ali para falar, tá bom, você falou isso, você falou isso, você falou isso. Expliquem aí se alguém se enganou, se alguém está mentindo. É um procedimento para confrontar essas contradições. Cara a cara, né, Guilherme? Cara a cara, na mesma audiência. Não é que coloca eles para brigar, tá, David? Ninguém fala assim, fala aí quem está mentindo. Né? Vai ser online. É online, mas aqui é um procedimento ao mesmo tempo assim. Ele fala um, fala o outro, para esclarecer essas contradições. Então, não é uma coisa urgente, não é como uma cautelar, mas é que o Supremo está tocando algumas operações e tem algumas outras operações grandes que estão movimentando mesmo no recesso. Essa é uma delas. É um procedimento comum de produção de prova, não é uma medida urgente e vai ser tocada aí. A ideia aqui, o processo sigiloso, David, então a gente não tem certeza absoluta, mas pelas reportagens tudo indica que a ideia é esclarecer as divergências entre alguns pontos, que é a participação do BRB, a tentativa de compra, seriam anúncios, os sinais de alertas que o Banco Central teria recebido antes, um ano antes, muito tempo antes desse problema vir à tona, virar o problemão, e uma reunião que teria havido entre o BC e o Vorcaro, discutindo essa questão, discutindo o quê? Antes, né? Isso, um dia antes da prisão, e eu acho que da prisão, e aí ele quer saber o que foi discutido, porque parece que a defesa vem usando isso para dizer, ele não ia fugir, não tinha risco de fuga, ele estava falando com as autoridades. É isso que as reportagens vêm indicando, que é para esclarecer o que essas três partes falam sobre esses fatos. Ele disse que era uma viagem a trabalho, né? E usou essa gravação, inclusive, essa reunião, inclusive, forma de defesa, né? E até para fazer cessar a medida cautelar ali. É uma prova lícita, né, que se produz essa prova, a cariação. Agora, o que causa estranhamento é esse excesso de protagonismo, reforço do Supremo Tribunal Federal.
avocou para si, após uma provocação da parte, evidentemente, do Vorcaro, de que seria o competente ele, Supremo, porque haveria alguma autoridade com foro. Ou seja, o Supremo também busca esse protagonismo o tempo inteiro, agora marca a criação para 30 de dezembro. A gente tem ministros que sequer vão tirar o recesso, né? Se concentrar em ficar ali no Supremo, então, para tomar essas medidas, esse excesso de decisões liminares do Supremo, que era para ser uma corte constitucional, que era para mal a gente saber o nome dos ministros, né? Mas como eles estão ali misturando campo político, campo jurídico, a gente está toda hora falando de decisões deles que afetam dezenas de milhares de pessoas, considerando no caso do Banco Master, né, que especula-se que vai usar cerca de 40% do fundo garantidor só para garantir essas perdas, e até o teto, né? Muito o teto dinheiro, de 250 mil reais, dinheiro. o teto, lembrando que após esse valor a pessoa certamente arcará com uma perda enorme, né? Lembrando que eram carteiras de créditos podres que foram passando por diversas instâncias, sejam bancárias, seja de fiscalização, né? Seja de grandes corretoras que ofereciam esses títulos. Então, também. E nas corretoras, eu acompanho um pouco o mercado financeiro, tem diferentes corretoras assim, que mandaram gente embora porque estavam fazendo investimentos nessas transações. Então, o mercado financeiro, principalmente ali na Faria Lima, foi muito mexido por conta dessa situação do Banco Master. E claro que a gente vai seguir acompanhando e até mesmo trazendo agora, né, os elementos a partir do dia 30, aí, quando tiver essa cariação, a gente vai ficar sabendo e trazer os detalhes. Não, né? Porque se é sigiloso, não vai saber. Mas a gente descobre, tem uma fonte aqui, outra ali, a gente vai descobrindo e vai se enfiando ali para que a gente traga a informação. A Carla Brandão é jornalista também, ela sabe muito bem como é que funciona. Jornalista não se contenta com um não. O que talvez explique essa pressa, David, e João, você mencionou isso é talvez uma conjectura, tá, de razoabilidade. É que quando o Supremo chamou a competência, falou, não, o Supremo é quem é competente para isso, mediante a reclamação lá, isso paralisa um pouco a investigação, porque aí as autoridades não sabem, policiais, não sabem quem vai tomar as decisões, como vai ser, isso dá uma sacudida no cenário, fica um pouco parado. E aí teve aquela decisão, um tempo depois, do Toffoli dizendo, é para continuar as investigações, façam as oitivas, peçam quebras, tal. Foi um despacho falando, façam os procedimentos, tal. Então, mandando continuar. E agora, talvez ele esteja com pressa para continuar, não sei. Vamos ver.